Olá, Edson da Legnet, e hoje nós vamos falar sobre a tramitação da PL 2159, que trata sobre a flexibilização do licenciamento ambiental. Pessoal, hoje o tema é polêmico, está aí nesse mês de maio uma discussão sobre a PL 2159, que foi agora recentemente aprovada no Senado, né? Então ela é de 2021, ela já tinha sido aprovada na Câmara dos Deputados em 2021, no mesmo ano, e agora em 25 ela veio para o Senado para votação e foi aprovada. E com isso se gerou uma polêmica considerável em cima desse assunto, porque a gente vai ter aquela ala que é a favor, né, dessa flexibilização, dessa desburocratização, e você tem a ala ali dos ambientalistas, principalmente o Ministério do Meio Ambiente, liderado pela ministra Marina Silva, que é contra, considera um retrocesso essa PL 2159. Então, eu estou com o Hudson, né, que é do nosso jurídico, e nós vamos levantar alguns pontos técnicos da PL. Alguns questionam a sua constitucionalidade, já alguns falam sobre essa desburocratização que vai ajudar em várias atividades, né? Até trazendo segurança jurídica alguns, porque questionam que não são para todas as atividades. Então, a gente vai passar sobre essa PL, sobre o trâmite dela, e vamos falar sobre o que pode vir a acontecer futuramente. Então a gente vai fazer um resumo sobre o que está acontecendo em Brasília sobre esse tema, tá bom? Então, primeiramente, né, vamos relembrar, estamos falando da PL 2159 de 2021, que ela foi agora recentemente aprovada lá no Senado, e o Ministério do Meio Ambiente critica esse retrocesso, tá, dessa PL, por ter vários pontos que nem foram abordados. Um exemplo, sobre mudança climática, nem cita no texto sobre as mudanças climáticas nesse projeto de lei. E os pontos mais divergentes e críticos a gente passa aqui, que são 5 pontos, né? E um deles é a questão da flexibilização de licenças para obras estratégicas. Então, o Ministério do Meio Ambiente ele considera que isso aí o desmatamento e a degradação vai ficar sem controle, tá? Um outro ponto é o autolicenciamento em áreas de baixo impacto. Então, o Ministério do Meio Ambiente considera que fraudes e fiscalizações ineficientes também serão aumentadas aí com esse PL. A redução da participação social. Então, eles entendem que o afrouxamento da democracia ambiental, deixando de lado ouvir a população. Teríamos também a fragilização do órgão ambiental. O que seria? Os estados e municípios teriam uma autonomia maior para licenciar. A gente sabe que tem estados e municípios que são grandes, têm uma equipe técnica capacitada, mas a gente sabe que muitos estados e maioria dos municípios não tem essa capacidade técnica para assumir essa responsabilidade. Então o Ministério do Meio Ambiente acredita que com isso iriam ser disponibilizadas, né, deferidas licenças com maior irregularidades, tá? E para finalizar, a anistia a infrações passadas. E o que seria isso? Perdoar multas ambientais pela empresa estar agora assumindo novos compromissos ambientais, o passado passivo estaria sendo anistiado. Então eles também não concordam com essa parte do projeto de lei, tá? Isso que eu passei agora para vocês são os 5 pontos que os ambientalistas
tá? O Ministério Público também federal, eles questionam a PL. Agora você tem a ala que defende, que são ali os ruralistas do agronegócio, as empresas, a ala mais industrial. Então, o que eles defendem com essa PL? Que vai haver a redução da burocracia, vai haver uma segurança jurídica, foco em empreendimentos de alto impacto. Então, isso aí, eles argumentam que seriam os benefícios desse projeto de lei, tá? Então, vou passar aqui para o Hudson, para após isso que eu falei, ele dá um resumo e posteriormente volta para mim para a gente continuar aqui esse diálogo sobre esse assunto. Então, o Hudson até pode argumentar também sobre um princípio do direito ambiental, né? Então, ele pode trazer para a gente esse assunto. Então, Hudson, sobre isso agora que eu falei, né, que a gente tem ali quem defende e quem ataca o projeto de lei. O que você pode, nessa parte, trazer para a gente? Olá, pessoal. Então, mais uma vez aqui para contribuir um pouquinho aí com polêmicas, né, com assuntos polêmicos, né? O que a gente pode dizer com relação a isso tudo que a gente ouviu aqui, que o Edson passou, né? Para o olhar, né, técnico, né, da parte ambiental, eu vejo que realmente é assustador, né? Você falar você retroceder de certa forma, né? Você tem o Brasil, a gente conhece, né, e sabe que o Brasil é conhecido pela sua complexa legislação ambiental em sentido de grandiosa, harmoniosa em todos os sentidos, né? Você tem os 3 entes, né, pela própria Constituição, legislando sobre a matéria, tratando né, dos impactos de cada um em sua esfera. Você tem lá a Lei Complementar 140 do governo federal, que você determina exatamente as competências para a questão de licenciamento ambiental. Você tem lá atrás, né, a Política Nacional de Meio Ambiente, de 1981. Você tem a Lei de Crimes Ambientais. Eu acredito que por um olhar, né, técnico com relação a tudo isso que a gente escuta, é um total retrocesso realmente, porque desburocratizar, né, flexibilizar alguns processos, inclusive o que envolve meio ambiente, né, quem entende tecnicamente da matéria há de concordar que flexibilização para enxugar alguma coisa que foi criada durante todo esse tempo e que traz consistência, inclusive com base em toda essa legislação que a gente fala aqui, né? Sem esquecer que os estados e os municípios também têm suas normas, e tratando das respectivas matérias, né? Você chegar e flexibilizar isso é exatamente você fazer o quê? Você enxugar um processo, mas o processo é complexo, né? Já diz lá na valoração ambiental, por exemplo, que tem alguns profissionais que não conhecem, né? Mas já dizem lá que mas eu vou derrubar aquela árvore ali e vou plantar mais 500 árvores, né? Aí lá nessa matéria de valoração você vê o seguinte, que aquele meio ambiente ali, aquela árvore que você está dizendo que você vai derrubar e vai plantar 500, ela levou milhões de anos, aquele ecossistema e aquele microecossistema, tudo aquilo ao redor dela para exatamente propiciar o crescimento naquela área ali, daquela espécie nativa, né? Então não é simplesmente, vou derrubar aquela e vou plantar 500 para evolução, né? Praticamente é isso que eu vejo aqui. Vamos flexibilizar para poder trazer o progresso. Mas veja, aí, Edson, como você bem coloca, você falou sobre o princípio do princípio de direito ambiental, que inclusive está sendo debatido nessa situação toda, que é o princípio da precaução, né? E a gente vê o seguinte, o que seria a precaução, né? Tem uma dúvida muito grande que o pessoal tem lá com relação ao princípio da prevenção e da precaução. A prevenção é aquele que você já conhece, né, o tipo de dano, você já conhece, já tem expectativa do que pode acontecer. E da precaução é quando você não tem esse conhecimento científico, você não sabe o impacto que aquilo pode trazer. E exatamente esse princípio está sendo evocado no momento em que você fala de flexibilização do licenciamento, né? Você facilitar o licenciamento para algumas atividades de interesse do governo, né? E falar com relação à questão de progresso, né?
Aí, Edson, é uma questão que eu vejo que é totalmente política, né? O progresso sim, mas a gente hoje também vive o progresso do país. A gente tem o Brasil como um foco mundial pela sua questão ambiental, né? O interesse comercial, o interesse, eu acho que na questão mundial com relação a todas essas temáticas, né? Climáticas, que seja a situação de qualquer nível de poluição, se é de solo, se é de água. A gente tem aqui um laboratório e a gente tem aqui parâmetros mundiais em termos até de legislação. Então, eu acho que a questão do progresso, não vejo de forma diferente, seria uma questão política em que a oposição, ou seja, quem estabelece e diz, né, que isso vai trazer esse progresso ao país, talvez não tenha esse conhecimento científico, né, que o lado não é questão do ambientalista, a gente fala de profissionais técnicos ligados à área ambiental, né? Não está falando daquela pessoa que apenas levanta a bandeira do verde, não. Isso. São estudos técnicos, inclusive pautados em lei, baseados exatamente em normas técnicas, que trazem para a gente a dificuldade que é de você manter um meio ambiente e assim, a dificuldade que é depois de você recuperar, né, esse meio ambiente. Então, Edson, o que eu acho aqui é que dentro desse trâmite que você passa, né, esse projeto de lei, ele teve alguma alteração agora no Senado, certo? Sim. E de acordo com o trâmite, né, que a gente segue aqui, ele volta então para a Câmara agora, né, para que seja avaliada na Câmara exatamente as alterações feitas pelo Senado, né? Eles só vão exatamente focar no que foi alterado, né? Que foi alterado e aprovado lá, para que eles possam dar prosseguimento a isso. E aí, em caso de aprovação, se eles aprovarem o que foi, né, passado já pelo Senado, isso vai depois para a sanção da Presidência da República, né? Então, gente, aí agora pegando esse gancho do Hudson, então foi isso. O Senado aprovou com algumas alterações, volta lá para a Câmara dos Deputados para eles validarem. E aí, seguindo esse fluxo, vai chegar em algum momento pela sanção ali do presidente da República. E aí cabe a ele também vetar alguma coisa ou não. Só que pelo andar, né, da carruagem, a gente acredita que isso aí possa, quando virar lei, né, isso possa parar no Supremo Tribunal Federal. E a Corte, ela derrubou vários pontos desse decreto, justamente com a preocupação desse retrocesso sobre essa flexibilização ambiental. Então, quando virar legislação e provocarem a inconstitucionalidade, o Supremo analisar, então, se a gente utilizar o decreto como referência, lá de 2022, a gente pode ter aí algumas mudanças no que foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, e posteriormente a aprovação do presidente, tá? Então, para vocês só terem uma noção aqui dessas inconstitucionalidades que alegam, são 7. A primeira foi essa que o Hudson citou, que é a violação do princípio da precaução, que é o artigo 225 da Constituição. A gente tem a supressão de competências do CONAMA, que é o artigo 23, parágrafo 6 e o 7 também da Constituição. A gente tem a fragilização da participação pública, artigo 225 também da Constituição. A gente tem lá a invasão de competência dos estados, artigo 24 da Constituição. Possível anistia a infratores ambientais, artigo 225, também da Constituição. Conflitos com tratados internacionais, artigo 5º. A gente tem o 7, riscos a terras indígenas, e quilombolas, artigo 231. E falando sobre essa questão do 6º, que eu falei que é conflito com tratados internacionais, a gente tem aqui a Convenção 69 da OIT, que foi incorporada ao direito brasileiro, que é direitos originários dos povos tradicionais, tá? O Brasil, ele é signatário de alguns acordos internacionais, um exemplo, o Acordo de Paris e a Convenção da Biodiversidade.
E a flexibilização desse licenciamento pode enfraquecer esse cumprimento desses tratados, abrindo espaço para debate na justiça. O que a gente percebe é ainda muita discussão sobre o tema, nada definido, tá? Vou passar para o Hudson para ele também fazer as considerações dele finais após essa informação que eu passei sobre a inconstitucionalidade. Por favor, Hudson. Edson, é muito bem colocado os pontos que você apontou com relação às previsões constitucionais, né? Acho importante a gente bater que de cada ponto desse você tem um desenrolar dentro da questão jurídica, né? Você tem um desmembramento, né? O Edson bateu aqui com relação à questão da participação popular, né? Tudo isso é regrado por lei, tudo isso aí tem legislação que trata disso. Por exemplo, outro ponto que bate, que é a questão e faz parte, por exemplo, empreendimentos que vão passar por um licenciamento ambiental, que são empreendimentos de grande impacto, né? Isso aí você já tem lá o CONAMA 237 que fala, você tem a 6938 que fala também, a Lei 6938, a Política Nacional, que são que tem todo um trâmite para você passar, ou seja, participação, né, do povo, né? Você tem a questão também do impacto local, que envolve questão municipal. Você tem a questão aqui de normas que eu passei aqui, por exemplo, a Lei Complementar 140, quando você dá mais autonomia aos estados, talvez você ultrapasse um pouco do que é a autonomia estabelecida pela própria União, né? Você vê ali comentários sobre você tirar um pouco da condição do CONAMA nesse cenário, você tirar um pouco da condição do próprio IBAMA, talvez, né? Como órgão federal. A questão dos tratados internacionais, convenções, importante dizer que tudo isso também, cada tratado desse, né, toda norma internacional, ela é internalizada e ela vira legislação aqui para a gente. Então nós temos aqui, quando você fala de Kyoto, você fala de alguns outros tratados, você tem exatamente essas normas já criadas e internalizadas. Perceba o impacto exatamente, eu acho que o princípio da precaução, ele é exatamente o que mais clarifica isso para a gente. Imagina o impacto, né? O desgoverno que seria você não conseguir palpar essa quantidade de assuntos que envolve, né, uma simples flexibilização, como se coloca, né? Será que esse seria o caminho, né? Então, eu acho que o Edson tem uma proposta, a gente chegou a passar, de continuar, né? Sim. Talvez numa próxima, Edson, ver qual será o próximo capítulo, né, desse trâmite, né? Isso agora indo para a Câmara, e a gente vai acompanhando por aqui, certo? E depois Sim. A gente pode fazer esse... Né? É isso aí, pessoal. Então, com certeza, isso vai virar vários desdobramentos, vamos acompanhar, e a gente quis entrar sobre esse assunto, porque como fala aí de legislação, licenciamento ambiental, tem tudo a ver aqui com o nosso LegCast, e com certeza vocês acompanhem que virão novidades. Vamos acompanhar aí quando vai ser marcada essa votação da Câmara, a gente pode voltar a falar sobre esse assunto, posteriormente para qual o próximo passo que vai esse assunto, mas de imediato agora é isso. Então a gente vê que está muito truncado, ninguém ainda tem a posição de nada. O governo federal vai ali manter a sua posição, né, que é defender ali o Ministério do Meio Ambiente e a pauta da ministra Marina Silva, que é a não aprovação dessa PL com o texto que está hoje. Então, com certeza, esse texto vai ter que ser bastante mexido para o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério Público, os ambientalistas concordarem com a aprovação. Então, gostaríamos de agradecer e qualquer dúvida sobre esse assunto, vai lá no nosso site, no chat e pergunta lá sobre alguns questionamentos novos. Muito obrigado.